Olá pessoal, é uma alegria estar com vocês em mais esse culto, onde nós podemos celebrar e nos alegrar com a palavra do Senhor a ser comunicada também nesse dia para as nossas vidas. Eu quero saudar todos vocês com a palavra de Mateus 4, o versículo 23, que diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Eu desejo que essa palavra também seja bem-vinda para cada um de nós, sabendo que Deus opera milagres na nossa vida todos os dias. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Obrigado por Teu Filho Jesus Cristo, que está sempre operando milagres na nossa vida. Abençoe a todos nós, assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus. Seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, razão de viver, Jesus, Jesus. A leitura bíblica para o culto de hoje está baseada em Lucas capítulo 5, os versículos 1 até 11, e lá diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então,
sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de seres humanos. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Só quero pedir, vem, ajuda-me.
Muito bem, pessoal, nós chegamos no momento da pregação da palavra que nós acabamos de ler. E vamos entender um pouquinho mais desse texto, que é um texto maravilhoso, que vai falar sobre o chamado de Pedro e também as consequências ou as bênçãos de se obedecer à palavra que sai da boca de Jesus. Então Jesus estava perto do lago de Genezaré, um lago que havia muita pesca. Aqui é o início do ministério messiânico de Jesus. Ele já havia realizado alguns sinais do porquê veio ao mundo. Nesse período já havia uma multidão que o seguia. Jesus avista 2 barcos e os pescadores lavando as suas redes sem nenhum peixe. Esses 4 pescadores trabalharam a noite toda e não pescaram nada. E essa certamente é uma imagem triste para quem vive da pesca. Quem sabe em muitas outras profissões também acontece isso. Trabalhar não apenas uma noite ou um dia, mas semanas inteiras e não alcançar nada. Jesus se aproxima dos pescadores e pede a Simão que conduza um barco para dentro do lago para poder observar os ouvintes e pregar para aquela multidão. Creio que Pedro entende nesse momento que o seu barco deve permanecer com Jesus até que ele termine o seu ensinamento. Jesus então sentou no barco e ensinou as multidões a partir dele. O versículo 4 causa surpresa. Jesus sabia que os pescadores haviam pescado a noite toda e não pegaram nada. Mesmo assim, Jesus pede a Simão que conduza o barco onde as águas são mais profundas para poder lançar as redes. Aqui devemos ponderar sobre 2 coisas. A primeira, quem eram os pescadores de fato? Jesus ou Pedro? A profissão de Jesus era de carpinteiro, mas a de Pedro era a de pescador. Em segundo lugar, Pedro e os demais pescadores sabiam que naquele lago não se pesca durante o dia, somente à noite. Qual é a intenção e o objetivo de Jesus? Jesus tinha a intenção de capturar em sua rede o próprio pescador. E qual é a resposta de Pedro? Ele vai dizer: Mestre, nós trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nenhum peixe. Pedro usa a palavra mestre, que se refere a alguém superior, uma autoridade. E ele afirma: porém, com base em tua palavra lançarei as redes, porque tu estás dizendo e ordenando. Nós vamos obedecer a tua palavra. A palavra de Jesus chega aos ouvidos de Pedro como ordem, e a resposta dele é a obediência. Acredito que Pedro reconhece Jesus como Senhor sobre a sua vida e também sobre os animais do mar, como diz o Salmo 8. Com a palavra de Jesus, Pedro deixa de lado a sua razão e o seu saber como pescador. Com isso, ele obedece à ordem de Jesus e lança as redes novamente. Obediência tem a ver em ouvir e entender. Os sinônimos de obedecer são dar atenção, estar atento, dar ouvidos. E obediência significa ouvir, escutar na essência, entender. Deuteronômio 4:12 vai falar do chamado à obediência, e lá diz assim: os israelitas ouviram o som da voz de Deus, mas não viram forma alguma. Ou seja, eles ouviam a palavra do Senhor e naquele contexto obedeciam. Em Gênesis 3:8 diz também que Adão e Eva ouviram a voz de Deus no jardim. Escutar de verdade também envolve a ideia de entender. Onde nós podemos escutar a voz de Deus e obedecê-la? Nós podemos escutar e obedecer na sua palavra revelada e pregada, e nas orações. Nas nossas orações pedimos a Deus para que Ele incline os seus ouvidos ao nosso clamor. E Deus também faz esse pedido a nós. Ele diz: meu servo, me escute, e isso tem a ver com a palavra revelada e entendê-la. Entender não significa estar na passividade e dizer simplesmente assim: eu entendi. Entender significa estar ativo. É fazer aquilo que Cristo ordena. A não obediência nos aprisiona a nós mesmos e nos custa muito caro. Eu quero citar aqui alguns exemplos práticos sobre desobediência. E talvez a gente pode se identificar com esses exemplos. A teimosia, a luta para não mudança daquilo que precisa ser mudado, isso custa caro.
A teimosia pode ser equiparada ao orgulho, e isso leva à perdição e também ao isolamento, também custa caro. A desobediência é não dar ouvidos à voz de Deus quando Ele fala. Por exemplo, Salmo 81:11 diz assim: mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, e isso custou caro para aquele povo. A incredulidade é desobediência, mas a fé é obediência. E a palavra de Romanos 6,17 diz: embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Quando esses pescadores obedeceram à ordem de Jesus, experimentaram o poder de Deus. Pegaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Pediram reforço e os 2 barcos ficaram cheios de peixes que quase afundaram. Acredito que os pescadores ficaram pasmos, de boca aberta, porque jamais pegaram uma quantidade de peixes tão grande e ainda de manhã, durante o dia. E enquanto Simão arrasta os peixes em suas redes, ele próprio cai na rede do Senhor. A experiência da pesca mudou o ser de Pedro. Na presença de Jesus e seu poder, Pedro teve consciência do seu pecado e da sua culpa. E a experiência da pesca também mudou o relacionamento de Jesus e Pedro. E por isso ele se prostra diante de Jesus totalmente dependente desse Senhor. O versículo 9 nos diz que todos eles estavam perplexos ou assombrados com a pesca que realizaram. E essa perplexidade acontece quando somos surpreendidos por Deus com coisas que não podemos explicar, com aquilo que sai da nossa lógica, com algo que é totalmente extraordinário, e isso tem um nome, se chama milagre. Mas antes de tudo, eles obedeceram. O que Pedro vê e sente faz com que ele se jogue aos pés de Jesus totalmente quebrado, quebrantado no seu interior. Ele está ali ajoelhado aos pés de Jesus, reconhecendo o pecado que é, ou o pecador que é. Mas o que Jesus fez para que Pedro se colocasse nessa situação de total humilhação? Por acaso Jesus apontou o pecado de Pedro naquela ocasião? Não. Jesus humilhou, xingou, gritou com Pedro? Não. Jesus apenas fez um ato de misericórdia. Jesus percebe a perplexidade de Pedro e diz: não temas. Bem-aventurado é aquele que é conduzido ao arrependimento pela misericórdia do Senhor. Isso é graça de Deus. Deus se agrada de um espírito de coração quebrantado, como diz o Salmo 51. Os versículos 10 e 11 do nosso texto diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus dá uma nova vocação para Pedro. Vai deixar de ser pescador de peixes para ser agora pescador de seres humanos, de vidas para Deus. Pessoal, Deus vem para dentro do nosso contexto. Ele vem para dentro das nossas vidas, da nossa casa, do nosso ser. E dessa forma Ele fala a nossa linguagem. Abra os olhos. Deus está aí. Ele está perto, está presente. E por Ele estar conosco, Ele sabe exatamente o que falar a nós. O que tem em nossas redes para esse ano de 2021. Nossas redes podem estar vazias, mas Deus vai preenchê-las. Mas nós precisamos obedecer à sua voz. Ele ordena jogar a rede e também nos diz onde lançá-la. Ele dá a direção. Pedro escutou a voz e ordem de Jesus para lançar novamente a rede. Porque ele escutou e reconheceu a voz de Jesus e também testemunhou: sob a tua palavra lançarei novamente. A obediência resultou em redes cheias. Com Deus, nossas redes não continuam vazias. Sabe por quê? Porque a colheita é Deus quem dá. O encontro com Deus é revelador. Ele se revela para mim e eu sou revelado para Ele. E Pedro reconhece que é pecador. Ele percebe sua vida vazia e diante de Jesus se vê a si mesmo. Reconhece seu caráter. E quando esse reconhecimento acontece, é o momento de que nós precisamos de Jesus.
e as nossas vidas podem mudar radicalmente. Eu desejo que você tenha um encontro transformador com esse Senhor. Se não teve na sua vida ainda, que o ano de 2021 seja marcado por encontros fantásticos com esse Senhor que se revela a nós por meio da sua palavra. E Ele quer sim fazer da sua vida cheia de bênçãos. Se a sua vida está vazia, confusa e você não sabe para onde ir, olha para esse texto, escute bem essa pregação, escute bem o que esse texto está dizendo para você também nesse dia. Deus dá a direção, Ele mostra o caminho e ao mesmo tempo que Ele mostra, Ele vai estar junto, abençoando e nos segurando pela mão, nos encaminhando e caminhando junto conosco. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa palavra. Obrigado porque Tu foi ao encontro de Pedro e continua indo ao encontro de pessoas como nós, por meio da Sua palavra, nos chamando à obediência, nos chamando ao arrependimento e dando uma nova direção às nossas vidas. Que todas as pessoas que estão escutando dessa pregação e sobre esse texto possam também reconhecer a sua vida diante de Jesus e ali também depositarem toda a sua confiança em Ti, Senhor. Nós pedimos assim que Tu nos guarde e nos abençoe durante todo esse ano como Tu tens abençoado até aqui. Amém. Seja bendito seu
Olá! Para hoje nós temos os seguintes avisos. Teremos plantão hoje das 10 às 11h30. Você pode trazer a sua contribuição ou, se preferir, pode fazer o depósito direto na conta corrente da comunidade. Nós estamos também preparando os carnezinhos de contribuição. Tivemos um problema na gráfica e eles tiveram que ser refeitos. Assim que estiverem prontos, nós encaminharemos para todos vocês. Dia 27 de janeiro, agora quarta-feira, às 19h30, teremos reunião no presbitério. No mês de janeiro, os cultos serão online. O próximo culto será agora no dia 31 de janeiro e o link estará disponível nas redes sociais. Quero lembrar também que nós ainda temos Castelo Forte, no valor de R$14, e as senhas diárias no valor de R$9. Você pode estar adquirindo aqui no plantão, ou, se você quiser ou precisar, entre em contato com alguém do presbitério da diretoria que podemos levar até vocês. Quero lembrar também da Rádio Lula Paluter. Ouçam pelo aplicativo no celular ou ouçam também pelo computador. Que todos tenhamos uma semana abençoada. E nós queremos terminar esse culto com a bênção. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te conceda a paz. Amém. Bendigo ao Senhor tudo que Ele me conceder. Os bens da família, meu talento eu consagro a Deus. Tudo que sou e o que tenho eu devo ao Senhor. Pois tudo me deu por seu imenso amor. Eu consagro a Ti minha vida, Senhor, pois o bem mais precioso é de ter meu Salvador. Eu consagro a Ti todo o meu coração, para sempre Te exaltar e tirar dos meus lábios perfeita adoração. Ao Senhor tudo que Ele me conceder. Os bens da família, meu talento eu consagro a Deus. Tudo que sou e o que tenho eu devo ao Senhor. Pois tudo me deu por seu imenso amor. Eu consagro a Ti minha vida, Senhor, pois o bem mais precioso é de ter meu Salvador. Eu consagro a Ti todo o meu coração, para sempre Te exaltar e tirar dos meus lábios perfeita adoração. Tirar dos meus lábios perfeita adoração. E tirar dos meus lábios perfeita adoração.